Olá, meu nome é Caio Renan, estudante do IFRN Campus Santa Cruz e também um dos componentes do NEP, que é o Núcleo de Extensão e Prática Profissional do mesmo campus. E hoje iremos aprender um pouco sobre a unidade condensadora. Ao longo dessa aula, iremos aprender um pouco sobre o que é a unidade condensadora, sobre os seus componentes e, ao final da aula, iremos dar uma pequena revisão sobre os principais pontos vistos nessa apresentação. A unidade condensadora, seus componentes e suas respectivas funções. A unidade condensadora. A unidade condensadora, ela é a parte externa do ar-condicionado. E é lá onde o fluido refrigerante ele muda de estado físico, indo do vapor para o líquido. É lá também que esse mesmo fluido ele joga calor para o meio externo. O mesmo calor que ele obteve na evaporadora na unidade interna do ar-condicionado, pela compressão. E na unidade condensadora também está localizados os principais ruídos e barulhos do ar-condicionado. Isso porque um dos seus componentes justamente é o motor compressor. Esse motor compressor, ao realizar o trabalho, ele provoca muitos ruídos e muitos barulhos. Então a gente pode pensar que um ar-condicionado do tipo split faz menos ruídos do que um ar-condicionado do tipo janela. Isso porque o ar-condicionado do tipo split tem sua unidade condensadora para o lado de fora, ou seja, o barulho fica do lado de fora do ambiente a ser climatizado. Aqui está um esquema da unidade condensadora, mostrando sua parte frontal e traseira, mostrando também a abertura e saída de ar, suas tubulações e sua mangueira de dreno. E a partir de agora queremos estudar os seus componentes, que são o motor compressor, o motor ventilador mais o ventilador, o capacitor permanente, o condensador, o dispositivo de expansão, o filtro secador e a válvula reversora. Componentes da unidade condensadora e seus propósitos. O motor compressor. O motor compressor é justamente aquele componente que eu já havia falado. Ele é o principal responsável pelos ruídos e barulhos da máquina. E ele tem a função, basicamente, de bombear o fluido refrigerante através do ar-condicionado pelo circuito de refrigeração. Então a gente pode comparar o fluido refrigerante como uma espécie de coração da máquina. Enquanto o coração humano ele bombeia sangue pro corpo humano, o motor compressor ele bombeia fluido refrigerante para a máquina. Mas como exatamente ele funciona? O fluido refrigerante, ao sair do evaporador, ele sai com baixa pressão e entalpia, e chegando ao motor compressor, obviamente ele será comprimido. E nessa compressão, ele elevará a sua pressão, entalpia e temperatura, para depois chegar no condensador. Esse processo é importante justamente para facilitar o processo de condensação do fluido. Na refrigeração, existem diversos tipos de compressores para ar-condicionados. São alguns deles os compressores alternativos ou de pistão, os compressores do tipo parafuso, rotativos ou de palhetas, centrífugos e spool. Aqui nessa aula iremos aprender o mais comum dentre eles, o compressor alternativo ou de pistão. O bombeamento do fluido do compressor alternativo
é justamente feito por um pistão, que faz o movimento de sugar o fluido vindo do evaporador e depois empurra esse fluido com alta pressão para o condensador. Ao lado nós temos uma animação que melhor representa o trabalho desse compressor. E mais ao lado temos o próprio compressor. Conjunto ventilador e motor ventilador. O ventilador e o motor ventilador são componentes distintos, mas que cooperam entre si formando o conjunto. O ventilador ele tem um papel de succionar o ar externo e levá-lo à condensadora. E esse ar ele tem encontro com fluido refrigerante, onde consequentemente ocorre trocas térmicas e um fluxo de calor. E o fluido refrigerante, devido a ter uma temperatura maior do que o ar, ele acaba cedendo calor para o ar, ocorrendo assim um resfriamento do fluido. E o motor, o ventilador, nada mais é do que um motor elétrico simples. Ele tem o papel de alimentar energicamente o ventilador, formando assim um conjunto. O capacitor permanente. O capacitor permanente ele fica localizado logo na entrada de corrente elétrica e ele atua junto com os motores elétricos do ar-condicionado, ou seja, o motor compressor e o motor ventilador. E ele é um dispositivo eletrônico que basicamente serve para armazenar cargas elétricas e filtrá-las para os motores. Ou seja, ele não é só um dispositivo de armazenamento, como também de proteção, porque a gente tem que levar em conta que a corrente elétrica nos ar-condicionados, elas não são constantes e por isso são variantes. Então, por exemplo, se os motores necessitarem de uma quantidade X de carga elétrica para funcionamento, o capacitor deve filtrar essa mesma quantidade, ou seja, nem mais e nem menos, a mesma quantidade. Então, se você esbarrar com um ar-condicionado que está com mau funcionamento nos motores, suspeite logo do capacitor permanente, porque os motores não podem obter uma quantidade de carga elétrica elevada ou mínima do recomendado. Então é por isso que quando você for escolher um capacitor permanente, você deve dimensioná-lo de acordo com os motores elétricos que ele irá atuar. O condensador. O condensador, obviamente, ele é a peça mais importante da unidade condensadora no ar-condicionado. E ele tem como objetivo as trocas de calor, assim como o evaporador na unidade interna. E ele é constituído por tubulações que são revestidas por aletas. E essas tubulações elas podem ser de aço revestido, cobre ou até alumínio, que são materiais que facilitam nas trocas de calor. E então a gente pode perceber que o condensador e a unidade condensadora não são iguais. Ou seja, a unidade condensadora ela é um conjunto de componentes que cooperam entre si formando um todo. Já o condensador é uma parte do todo, porque ele é um dos componentes da unidade condensadora. Então é só a gente pensar assim: unidade condensadora, o todo. Condensador, a parte do todo. Então, no condensador, ele recebe vapor do compressor, entrega líquido ao dispositivo de expansão e permanece com a pressão constante, ou seja, que não varia. E por fim, libera calor para o ambiente.
e tudo isso torna possível a condensação no condensador. O dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão fica localizado entre a saída do condensador, na unidade externa, e na entrada do evaporador, na unidade interna do ar-condicionado. É lá que o fluido refrigerante ele chega do condensador em estado líquido e termina no evaporador em estado de mistura. É no dispositivo de expansão também que o fluido refrigerante sofre uma diminuição de temperatura e pressão. Há também trocas de calor, mas essas trocas de calor são tão pequenas que podem ser consideradas nulas. E a expansão do fluido refrigerante é importante justamente para prepará-lo para o evaporador, para o processo de evaporação, né? Perdendo pressão e temperatura. Vale destacar também que na refrigeração existem vários tipos de dispositivos de expansão, mas os dois principais utilizados são o tubo capilar e a válvula de expansão. O tubo capilar é uma mangueira, geralmente de cobre, que conduz o fluido refrigerante. Já a válvula de expansão é uma válvula que controla o fluido refrigerante do condensador até o evaporador. Há alguns pontos importantes que quero destacar sobre o dispositivo de expansão. São eles: o primeiro, a expansão do fluido refrigerante permite que ele absorva calor do ambiente no evaporador. Ou seja, depois que o fluido refrigerante ele percorre o dispositivo de expansão, fica mais fácil para ele absorver calor no evaporador, assim contribuindo para o processo de evaporização. O segundo, o tubo capilar é o dispositivo de expansão mais utilizado na refrigeração e climatização residencial. Ou seja, em ar-condicionados residenciais, o mais utilizado é o tubo capilar, em residências e casas. O terceiro e último. Geralmente, o tubo capilar possui diâmetros entre 0,5 mm e 3 mm. Por isso, antes do tubo capilar, existe um filtro para impedir a circulação de impurezas. E é esse filtro que iremos abordar agora. O filtro secador. O filtro secador, ele é uma ferramenta de proteção que fica localizada logo antes do dispositivo de expansão. E ele tem como objetivo desumidificar e filtrar possíveis sujeiras presentes no fluido refrigerante. E essas impurezas elas podem obstruir os tubos capilares do dispositivo de expansão. Já a desumidificação se dá pelo excesso de umidade que contribui para a formação de ácidos e também para o aumento da pressão. E dentro do filtro secador, há agentes absorventes que contribuem para a desumidificação. A válvula revestora. A válvula revestora, ela só pode ser encontrada em alguns tipos de ar-condicionados. Ar-condicionados com a função de aquecer o ambiente. E essa função, ela é mais utilizada em regiões e estações do ano com o frio como predominância. E quando a gente pensa em um ar-condicionado com modo aquecer, a gente tem sempre que pensar ao contrário. Por quê? Porque o ciclo de refrigeração ele se reverte. Então, o evaporador
que era a parte fria do ar-condicionado, agora é a parte quente, e o condensador a parte fria. Isso é permitido justamente pela semelhança entre os dois, o evaporador e o condensador, que são dispositivos de troca de calor, com serpentinas, dutos e aletas. E uma dica: quando você for operar um ar-condicionado com essa função de aquecer, primeiro desligue e espere 5 minutos e ligue de novo. Isso permite que o ar-condicionado ele se reinvente ao novo ciclo de refrigeração contrário. E agora a revisão da aula. A primeira questão: quais são mesmo os componentes da unidade condensadora? Isso é fácil, é tudo aquilo que a gente já estudou até agora. O motor compressor, o motor ventilador mais o ventilador, o capacitor permanente, o condensador, o dispositivo de expansão, a válvula reversora e o filtro secador. A segunda: onde geralmente a unidade condensadora costuma ser encontrada? Essa é fácil. Na parte de trás do ar-condicionado, ou seja, na parte externa, no lado de fora do ambiente a ser climatizado. E a terceira: quais são os tipos de compressores mais utilizados? Os motores compressores do tipo alternativo ou de pistão, os do tipo parafuso, rotativos ou de palhetas, os centrífugos e spool. E por último, a unidade condensadora e o condensador são a mesma coisa? Não, não são. É só se lembrar, a unidade condensadora ela é um conjunto de componentes que trabalham entre si formando um conjunto, um sistema. Já o condensador, ele faz parte do sistema, porque ele é um dos componentes da unidade condensadora. Então é só pensar a unidade condensadora como um todo e o condensador como a parte do todo. E finalmente, aqui estão algumas referências utilizadas para a pesquisa dessa aula, tiradas de sites, portais e apostilas voltadas à refrigeração. Obrigado pela presença e até a próxima!